Boa tarde, pessoal. Eu sou Henrique Borgatti, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geologia do IGC-UFMG. Vou apresentar esse artigo confeccionado para a Semana da Pós-Graduação. O artigo se chama Prospecção Preliminar de Ouro por Eletromagnetismo Indutivo como alternativa de baixo custo e baixo impacto ambiental na região de Gouvêa, Minas Gerais. Ele foi realizado em conjunto com meu orientador Luiz Guilherme Knauer. Resumidamente, a região do Espinhaço Meridional apresentou diversas jazidas auríferas, que atualmente estão desativadas, e tem se despertado o interesse da retomada dessas atividades com o advento de novas tecnologias como os detectores metálicos de alta resolução, uma vez que prospectores individuais têm encontrado pequenas quantidades desse recurso metálico na região, utilizando-se desses aparelhos. Nesse sentido, foi acompanhado uma campanha de prospecção, na qual utilizou-se esses aparelhos, juntamente com a metodologia de abertura de trincheiras, e avaliado a sua eficiência, bem como seus impactos ambientais. Essa pesquisa foi dividida em introdução, contexto geológico regional, contexto geológico local, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusão. Introdução. A área de estudo se encontra dentro do município de Gouvêa, Minas Gerais, a norte da cidade de Gouvêa. Gouvêa está a 270 km distante de Belo Horizonte. Contextualização da pesquisa. A mineração artesanal em pequena escala ela é presente em diversas partes do mundo, mas fortemente localizada nos países em desenvolvimento. Elas são atividades que, em grande maioria, são ilegais e informais, sendo realizadas em condições de trabalho muito precárias e representam diversos impactos ambientais, pela utilização de mercúrio, assoreamento de rios, desmatamento, etc. Por outro lado, elas apresentam um papel crucial na redução da pobreza em nível local, uma vez que correspondem a uma atividade econômica promissora para aquela população, se não a única disponível. O Instituto Internacional do Meio Ambiente e Desenvolvimento estimou que pelo menos 3 milhões de pessoas no mundo são dependentes dessa atividade, sendo que no Brasil 250 mil pessoas são diretamente atuantes e 1,5 milhões são dependentes desse tipo de atividade. Aqui só a título de curiosidade são amostras prospectadas no Espinhaço Meridional. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a eficiência e os impactos ambientais da prospecção aurífera a partir do método geofísico de eletromagnetismo indutivo associado à metodologia de trincheiras em uma região com histórico de mineração colonial. Além disso, conscientizar os prospectores sobre os impactos ambientais, além de instruí-los na formalização e legalização dessa atividade minerária artesanal em pequena escala. Contexto geológico regional. Bom, o Espinhaço Meridional, essa região desse estudo, ela se localiza na faixa Araçuaí, que margeia a leste o Craton São Francisco. Ali afloram rochas do supergrupo Espinhaço, rochas metasedimentares do supergrupo Espinhaço, também afloram xistos, predominantemente xistos do grupo Costa Sena, além do embasamento cristalino, composto por granitos, milonitos, gnáceos, do denominado complexo Gouvêa. Contexto geológico local. Essa é uma imagem de satélite da área onde foi realizada a prospecção e ela se insere no contexto do embasamento cristalino. Adjacente à área prospectada, possui uma grande vossoroca. O objeto-alvo dessa prospecção é esse nível de material inconsolidado, conglomerático, no qual foram abertas as trincheiras e removido esse material e utilizando os aparelhos geofísicos, os detectores metálicos, prospectado os minerais metálicos. Materiais e métodos. Foi dividido em 4 etapas essa pesquisa. A primeira etapa de reconhecimento, com duração de 5 dias. A segunda etapa de prospecção, com duração de 2 dias. A terceira etapa, o fechamento das trincheiras e a sua devida compactação. A quarta etapa, análise e catalogação das amostras. Esse é o aparelho geofísico. Rapidamente, ele explicando o seu funcionamento. Um campo magnético primário, ele é gerado, que ao atingir um objeto metálico em profundidade
limite até 2 metros, né, para o aparelho em questão, gerará correntes parasíticas, as quais induzirão um segundo campo magnético, que por fim será receptado e acusado um sinal sonoro. E aqui as imagens do momento de prospecção. Resultados e discussões. Essa prospecção ela resultou em um total de 18 amostras de ouro nativo, né, na área prospectada, um montante em peso de 10 gramas, avaliados na cotação do ouro do momento em R$3.000, sendo que os custos totais da prospecção foram na ordem de R$1.000. Mineralogicamente, as amostras encontradas de ouro nativo elas apresentam-se em sua maioria em formas geométricas arredondadas, xinomorfas, né, e apresentando sulcos e marcas de corrosão / crescimento esqueletal. Essas são as amostras que foram prospectadas. Do total, né, das amostras, foram adquiridas 4, e essas 4 foram devidamente analisadas, né, tiradas as suas densidades, que variam entre 12, né, a 13,4 gramas por centímetro cúbico, e a partir desses dados foram estimados a porcentagem em peso, né, levando-se em consideração que o ouro 1000 puro ele tem uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico. E aí obteve-se os valores de 60% a 70% em peso de ouro para essas amostras. Essas porcentagens, né, obtidas somadas aos aspectos mineralógicos dessas amostras podem sugerir que, em realidade, elas não se tratam de ouro nativo, mas sim uma liga metálica, e estudos pormenorizados estão sendo realizados concomitantemente. O método de prospecção aurífera por detector de metais ele apresenta um impacto ambiental pontual, restrito à remobilização desse material inconsolidado, né, onde encontra-se o alvo. Já a abertura de trincheiras ela apresenta um impacto ambiental um pouco mais significativo, né, tendo em vista que retira a vegetação local, além de remobilizar um grande volume de material inconsolidado. Por fim, entende-se que a prospecção geofísica de ocorrências subsuperficiais de ouro realizadas por esse método, né, e associada à abertura de trincheiras, ele foi bastante eficaz, uma vez que encontrou diversas amostras do elemento em questão. Esses detectores metálicos de alta resolução se inserem, né, como uma alternativa econômica, em contrapartida aos métodos arcaicos de garimpagem, nessas regiões com histórico de mineração e pesquisa aurífera, tendo em vista ser um método ter se provado eficiente, de relativo baixo custo aquisicional e baixo impacto ambiental, principalmente ao se comparar os métodos arcaicos, né, de garimpagem. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigado.